Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós teremos uma entrevista super especial com o pastor Davi Paes Silva, ele que é presidente da Igreja Adventista do Sétimo Dia Movimento de Reforma a nível global. E essa entrevista é muito interessante porque ele fala também um pouco da sua experiência como pastor, a sua vida no ministério da pregação da palavra, e também vai falar um pouquinho sobre a justificação pela fé, a salvação pela graça. Então essa entrevista está muito interessante, eu espero que você goste e que você possa compartilhar também e assim estar colaborando com o nosso projeto, nosso ministério de evangelismo e com o site Graça e Salvação. Muito obrigado, se você gostar, curta aí no link embaixo do vídeo e compartilhe com seus amigos. Um forte abraço, que Deus te abençoe, espero que goste da entrevista. A minha experiência foi muito interessante, porque eu nasci na igreja e aprendi os princípios principais, né, de sábado, reforma de saúde, dízimo, essas coisas, mas eu praticamente não conhecia Cristo. Então, depois de alguns anos na igreja, quando eu li o Desejar de Todas as Nações, eu conheci a Jesus. Aí eu tive uma experiência com Deus e eu considero que a minha conversão a Cristo foi por ocasião da minha leitura, meu estudo do livro Desejado das Nações. O irmão atualmente é presidente da Conferência Geral e apresenta aqui para os nossos internautas algumas informações sobre a igreja, como surgiu o movimento de reforma, há quantos anos surgiu, em quantos países a igreja está presente. O movimento de reforma surgiu de maneira mais ou menos espontânea durante a Primeira Guerra Mundial, de 14 a 18. Quer dizer, aqueles irmãos que protestaram contra a participação da igreja na guerra, eles foram excluídos da igreja e depois disso descobriram que havia mais ou menos 16 países envolvidos que tinham o mesmo ideal, defender a lei de Deus, a guarda do sábado, mesmo em tempo de crise. Então aqueles 16 países, que eram mais ou menos 4.000 pessoas, eles tomaram uma posição em defesa da lei, mas eles não tinham ideia de separar da igreja. Eles esperavam que a igreja reconsiderasse o problema e se harmonizasse, mas aí finalmente eles foram realmente excluídos, não foi possível uma reconciliação. E então, em 1925, a reforma se organizou como Conferência Geral. Atualmente, nós estamos em mais de 100 países, falando de lugares onde temos membros mesmo, né? Se considerar apenas interesse ou simpatia, aí ultrapassa os 115, 120 membros no país. Pastor Davi, talvez alguém esteja nos assistindo agora e não saiba o que significa ser um presidente da Conferência Geral da Igreja. E explica pra gente em poucas palavras o que faz um presidente da Conferência Geral. O presidente, ele é mais um supervisor, coordenador, né? Realmente nós tratamos de coordenar o trabalho, tanto administrativo como espiritual. Então nós temos reuniões regulares de administração, recebemos consultas de todo mundo e dessas consultas elas são consideradas durante a nossa comissão executiva. Quando são assuntos espirituais, temos a comissão de doutrina. Quando são assuntos financeiros, temos uma comissão de finanças. Mas, em realidade, o trabalho do presidente é acompanhar, supervisar e coordenar o trabalho da igreja, né? Sim. O senhor foi reeleito recentemente, ou nessa Assembleia, para ocupar essa função de presidente por mais 4 anos. Então, quais são as perspectivas para esse quadriênio
Também, qual é o maior desafio que a igreja tem antes da volta de Jesus? Eu percebo que nós estamos passando por uma fase difícil, devido assim o bombardeio do mundo, devido à facilidade de comunicação, a tecnologia, né? Os celulares, os tablets, os computadores, internet. Então a gente percebe que o interesse do povo pela Bíblia está muito fraco. Isso nos causa muita preocupação. A gente não vê a juventude com a Bíblia estudando e dedicando tempo todo dia para ler. Então a gente vê que por um lado a igreja avançou na parte intelectual, muitos jovens estão na universidade, alcançaram um nível econômico, intelectual melhor, mas eu me preocupo com a parte espiritual, que parece que não está havendo tempo para a Bíblia, para a oração, para o trabalho missionário. Né? Isso para nós é um desafio muito grande. Então nós pensamos que precisaríamos descobrir uma maneira de motivar a nossa juventude, especialmente, para estudar a Palavra de Deus. E é claro que a nossa meta, a nossa prioridade é ser usado por Deus para concluir a obra. Então para isso precisamos de ser batizados pelo Espírito Santo. Então nesse contexto precisamos de dedicação ao estudo da Palavra, oração e participação no trabalho de evangelização. Pastor Davi, o seu ministério é marcado pela pregação da mensagem da salvação pela graça, né? Essa é uma característica da sua pregação. Explica pra gente por que essa mensagem é tão importante para a igreja e para o mundo em geral. Realmente, essa mensagem ela não só é importante, mas é essencial, né? Porque não há outro meio de salvação a não ser pela graça. Então, como a graça é essencial para a nossa salvação, a gente não vê outra perspectiva. O homem é salvo unicamente pela graça. Então, como o nosso trabalho é levar pessoas a Cristo, ao caminho de salvação, a graça ocupa uma posição primordial. Bem, o senhor certamente tem muitos anos de ministério, de experiência na vinha do Senhor, e talvez nesses anos o senhor teve alguma experiência com Deus, algum fato em comum, né, um milagre, experiências marcantes que aconteceram. Poderia mencionar talvez uma experiência importante, mas marcante, que nesse período o senhor teve no ministério? Olha, geralmente a gente considera que a nossa própria vida é um milagre, né? Quer dizer, a mensagem de reforma ela propicia fatos incomuns. Por exemplo, tivemos problema de saúde, minha esposa teve problema de saúde, eu também tive. E apesar da nossa idade, nós não temos nenhum problema sério de saúde. Quer dizer, nós sentimos que Deus operou de maneira miraculosa em preservar a nossa saúde. Agora, em matéria de conversão de alma, nós temos muitas experiências maravilhosas, né? Eu me lembro de um jovem que ele veio nos procurar uma vez, cheio de problemas, cheio de perguntas, cheio de questionamentos, e tivemos um diálogo muito interessante. E ele falou assim: olha, pastor, eu tenho ainda muitas questões, muitas perguntas para fazer e tudo, e hoje não vai dar tempo, gostaria de continuar o nosso diálogo. E eu falei: olha, vamos marcar para amanhã continuar nosso diálogo, mas antes disso você leva esse livro Caminho a Cristo para ler. Aquele jovem levou o livro Caminho a Cristo para casa, em 24 horas ele leu todo o livro. No dia seguinte ele voltou e falou assim: olha, pastor, eu vim aqui só cumprir minha palavra, já não tem problema mais. Eu lendo esse livro encontrei solução para todos os meus problemas. Aquilo ali foi muito marcante para mim. Outra vez, um jovem que tinha muitos problemas familiares, problema com droga, e ele era um rapaz muito agressivo, muito violento, e ele me procurou uma vez para que eu pudesse ajudá-lo, né? E ele foi a uma reunião de reavivamento e aceitou a Cristo naquela reunião. E ele imediatamente tratou de pôr a vida em ordem,
Mas ele tinha problema de droga, tinha separado da família, a vida dele estava um caos. E depois que nós conversamos, oramos juntos, então ele disse, olha, pastor, eu já guardo o sábado, eu pratico reforma de saúde, eu devolvo o dízimo fielmente, o que falta? O que falta para mim? Eu falei, olha, falta para você voltar para sua família. Ele disse, mas já estou divorciado, o que eu vou fazer agora? Eu falei, você anula o divórcio e casa de novo com sua esposa. E ele atendeu o convite, atendeu meu apelo, e graças a Deus hoje ele vive com a família muito bem. É uma experiência marcante que tive com ele naquela vez, alguns anos atrás. Quer dizer, experiências como essa são muitas, né? Sim. O senhor mencionou uma experiência com o livro Paz Interior. E a próxima pergunta é exatamente sobre isso. O que é necessário para a pessoa ter a paz interior? O que é necessário para ter a garantia da salvação? Note bem, a nossa segurança de salvação está na palavra de Deus. Eu gosto muito daquela frase de Lutero que diz assim, quando eu olho para os meus pecados, eu pergunto como posso ser salvo. Mas quando olho para o Calvário, eu pergunto como posso me perder. Então a nossa segurança de salvação está em olhar a Cristo, em estudar e obedecer a sua palavra. O problema é que muita gente, quando se fala de salvação, ela olha para si mesma. E quando nós concentramos a nossa atenção em nós mesmos, nós não vemos esperança. Então nós temos de sair de nós. Inclusive está comprovado que uma das maiores causas de depressão é o egocentrismo. A pessoa olha para si mesma, fica desanimada e desespera. Então a nossa segurança e salvação depende de olhar a Jesus. Olhar a Jesus envolve estudo e obediência da sua palavra, o que só podemos fazer pela graça. O senhor acredita que a volta de Jesus está próxima? Como que a gente deve se preparar para esse evento? Eu penso o seguinte, eu creio que nós devemos estar preparados hoje. Não é preparar para o futuro, que o nosso dia é hoje, né? A Bíblia diz assim, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Quer dizer, nós temos de estar preparados cada dia, como se este fosse o nosso último dia, né? Quer dizer, nós não devemos ir dormir hoje sem a segurança de pecados confessados, arrependidos e abandonados. A igreja acredita que a volta de Jesus será em breve, né? E como que o senhor relaciona essa crença da igreja com a missão da igreja? A missão que a igreja tem no mundo atual. Então, note bem, se cada membro da igreja tivesse uma experiência viva com Deus, então ocorreria uma união entre a alma e Cristo e entre os membros da igreja entre si. Então, quando essa experiência ocorre, o Espírito de Deus é derramado e a conclusão da obra será rápida. Agora, a gente percebe que tudo está caminhando para isso. Interessante que existe naquele retrovisor de carro, diz assim, o que você vê no espelho está muito mais perto do que você imagina. Então eu uso essa ilustração para a volta de Cristo. Ela está muito mais próxima do que nós imaginamos. E qual seria a missão da igreja nesse quadro, né? A missão da igreja, principalmente, seria refletir o caráter de Cristo. Embora a pregação teórica seja importante, mas a vida prática é que atrai as pessoas ao Evangelho. Quando nós revelamos o amor de Cristo na nossa vida, na família, na sociedade, na igreja. Então, aquele Jesus enfatizou muitas vezes aquele mandamento, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Então, o amor de Cristo precisa ser revelado em nós, na nossa família, na nossa igreja. Então, quando a igreja estiver unida com Cristo e uns com os outros, ela terá poder de abalar o mundo. E nós vemos que a igreja está alcançando esse estágio, graças a Deus. Bem, tem muitos internautas que estão nos assistindo nesse momento, são cerca de 40 países, e eles acompanham o site Graça e Salvação. E talvez muitos deles achem que não tem mais esperança de salvação. São pessoas que sofrem com pecados secretos, às vezes carregam uma grande culpa, né, por erros que cometeram no passado, ou que ainda cometem hoje.
Então, que mensagem o senhor deixaria para elas, para essas pessoas? Interessante que Jesus falou em João 6,37: todo que o Pai me dá virá a mim. Quem vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Então Jesus não rejeita alma alguma que se entregue a Ele. E o que necessitamos fazer para ter paz de consciência? A palavra de Deus diz assim em Provérbios: aquele que esconde as suas transgressões não prosperará, mas quem confessa os seus pecados e deixa alcança a misericórdia. Então o remédio divino é muito simples. O apóstolo João, em 1 João capítulo 1, verso 9, diz a mesma coisa. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça. Então eu gostaria de dizer a todos vocês, internautas que nos assistem, que não se desespere, Jesus ama você e Ele está pronto a recebê-lo, hoje mesmo. Ele disse: se alguém vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. E aquele verso clássico de João 3,16, Deus amou o mundo. Você está incluído nela, está no mundo. Pode ter certeza do amor de Deus. Pastor Davi, algumas palavras finais? Gostaria de deixar algum apelo para o povo reformista ao redor do mundo? O meu grande apelo seria esse: nós precisamos dedicar mais tempo para o estudo da palavra de Deus. Em muitas famílias o altar da família está quebrado, já não se faz mais o culto matutino, vespertino. Então eu gostaria de apelar para que houvesse mais uma consagração individual, uma entrega pessoal a Deus, dedicação ao estudo, a prática do culto familiar, pela manhã, pela noite, a união da família e, acima de tudo, a nossa experiência pessoal com Cristo. Obrigado, irmão Davi.